Quando nós olhamos, irmãos, para a passagem que nós lemos, essa parábola, parece que ela dá uma contradição com a história judaica, porque quem busca, irmãos, é o noivo, não é a noiva. Quem vai na casa da noiva, irmãos, buscar quem? É o noivo, e não a noiva sai ao encontro do noivo. Mas parece que a história aqui, ela dá um contraste, ela dá uma... Mas a realidade, irmãos, tanto o noivo quanto a noiva tem um propósito nesse relacionamento. Tanto a noiva quanto o noivo, irmãos, tem algo assumido, uma responsabilidade assumida. Vocês já lembram que eu falei aqui, irmãos, em outras mensagens atrás, que o noivado, irmãos, dentro da cultura judaica, ele é tão importante, ele é tão sério, que quando há um falecimento do noivo, irmãos, ele morre antes de chegar ao casamento. Irmãos, a noiva, ela é considerada viúva. Se isso acontece com a noiva, irmãos, o noivo é considerado viúvo. Veja, irmãos, o tanto que tem de responsabilidade, irmãos, quando se consuma um noivado dentro desse contexto. Irmãos, como que nós estamos diante desse compromisso? Você aceitou, sim ou não? Levantou a sua mão, aceitou Jesus. Você já fez o seu ato de confissão, prometendo a Ele fidelidade, prometendo a Ele, irmãos, esperar nele, viver nele, seja com enfermidade, com saúde, com dinheiro. Você já fez o pacto. Sabe, irmãos, quando a família, ela fazia o pacto, o pai, as famílias se encontravam, olha, minha filha está prometida ao seu filho, o seu filho está prometido à minha filha, está consumado, a partir de agora, são noivos, ou seja, o compromisso, irmãos, assumido. E o interessante, irmãos, é que não pode quebrar a aliança. Nós já fizemos esse pacto, irmãos. Nós não estamos mais inocentes indo ao encontro do noivo. O noivo, irmãos, ele sabe com quem ele está vindo encontrar. Não há mais segredo no relacionamento, irmãos. Não precisa ficar mais atrás do muro, debaixo do escuro da árvore. A família sabe, irmãos, que o compromisso está aprovado. O pai aprovou, a mãe aprovou, o portão agora é aberto, pode passar. Está entendendo, amado? Então, quando o compromisso é assumido, irmão, se libera. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, tanto para ir quanto para vir, irmãos. Então, eu e você já não estamos mais, irmãos, precisando esperar na esquina o encontro. Nós temos acesso à casa do Pai. Amém? Nós temos acesso à casa do Pai. E o interessante, irmãos, é que o Pai também tem acesso na sua casa. Você é templo do Espírito Santo. Ele habita, Ele mora dentro de você. O relacionamento, irmãos, ele está estreito, ele não está mais de longe. O relacionamento, irmãos, ele está perto. A intimidade, irmãos, é mais aproximada. O conteúdo, irmãos, das famílias são conhecidas de uma e da outra. Mas até que ponto o noivo te conhece como noiva? Hein, irmãos? Quantos que quando casa, irmão, vai descobrir o que não descobriu no noivado? E o problema é que se torna tarde depois do sim. Não tem mais retorno. Então, amado, nós precisamos entender em que posição nós estamos na caminhada. Eu sou a igreja, eu sou a noiva, Ele é o noivo, e é o Senhor da noiva. Alguns chamam, irmão, essa teoria, quando é relacionada para a igreja, chama da teoria do arrebatamento parcial, onde uns vai e outros não.
E até certo ponto isso tem, irmãos. Tem uma verdade por detrás. Sim ou não? Quem que vai aqui? Quem que vai ficar aqui, irmão? Se é uma verdade, então dizer que 100% aqui, irmãos, que está aqui vai para o céu, talvez seria, irmãos, uma incerteza afirmar isso, sim ou não? Mas só os que vão, que está aqui que vão, erga a mão aí para me ver. Mas, amém. É isso, convicção, estou no caminho certo. A minha responsabilidade assumida, estou cumprindo. Eu ouvi um pastor dizer, irmãos, que isso é uma tipologia da igreja, que metade sobe e metade fica, mas não é totalmente uma verdade, ainda que a Bíblia diz, irmãos, um será levado, outro será deixado. Já pensou, irmão, se Jesus voltasse hoje, e essa teoria, ela fosse verdadeira, e ele começasse por aqui? Você vai, você não vai. Vai, não vai. Vai, não vai. Vai, está entendendo, irmão? Já pensou se fosse assim? Hã? Não dá tempo, é um abrir e fechar de olho. Não dá tempo, é um abrir e fechar de olho. Dá uma piscada aí. Vai, ei, olha o Glaubão, ó. Rápido, né, Glauber? Matematicamente falando, isso daí é 7 milésimo de segundo pela ciência da matemática. Fechou e abriu. 7, não dá tempo, irmãos. É por isso que o arrebatamento e a ressurreição é um milagre insondável. Num abrir e fechar de olho, irmãos, ressuscitos que morreram em Cristo, os que estão vivos são transformados, e ainda, irmãos, são elevados ao céu para encontrar na nuvem com o seu Criador. É por isso que deixar a bagagem do pecado, irmão, vai te tornando leve. Vai ficando mais fácil. Não, irmãos, que você vai cansar por causa do peso. Quando você é livre, irmãos, está livre para caminhar, você anda mais soltinho, né? Mas quando você começa a carregar muita coisa, irmãos, vai atrapalhando a caminhada. E o pecado é uma das coisas, irmãos, que nos atrapalha no meio do caminho. Ele vai fazendo a gente, irmãos, se machucar, se cansar, né? Então, irmãos, é uma ilustração da verdade, de uma verdade geral, da realidade, irmãos, da volta de Cristo. Ele vem buscar a sua igreja. Lá em João 14, irmãos, versículo 3, 2, ele vai dizer, na casa do meu pai, muita morada, eu vou preparar lugar, vou voltar e vou levar vocês. Foi ele que falou. Amém? Ele está voltando. O noivo vai encontrar, irmãos, né? Ele vai chegar até nós. A parábola, irmãos, ela nos mostra na figura das 10 moças que saem ao encontro do noivo. Primeira lição que nós aprendemos, irmãos, nessa caminhada, na parábola desta caminhada com essas 10 moças. Primeiro, é um só caminho. O mesmo caminho que eu vou é o mesmo caminho que você vai. Não existe caminhos, existe caminho. Não está no plural, está no singular. João 14, 6, irmãos, Jesus se apresenta, eu sou caminho, singular. Não tem, irmãos, atalho. Não tem aquilo, irmãos, que depois que fechar os olhos te dá condição, irmãos, de você rever conceito. Não, o rever conceito é esse momento em que nós estamos aqui, vivo, saudável, consciente, sabendo, irmãos, que esse lugar é a casa de Deus, sabendo a condição em que eu me encontro, se eu estou, irmãos, como que se diz, em pecado ou não. Eu sei da maneira que eu me encontro, de que eu estou, as minhas atitudes, eu sou responsável por elas e sou consciente de cada uma delas. Então, o momento é esse. Não tem purgatório, irmãos. Depois. Não tem missa de 7 dias depois. Não vai adiantar. O que adianta, irmãos, é eu olhar agora e entender
responsabilidade, irmãos, está nas minhas mãos. Amados, é um só caminho, não tem atalhos, e ainda que seja difícil, a Bíblia apresenta esse caminho, irmãos, estreito, ela fala que ele é estreito. Quando fala que ele é estreito, irmãos, está falando, olha, não é tão fácil percorrer ele. Um caminho estreito não te dá, irmãos, liberdade de você, né? Você tem que tomar cuidado para andar nesse caminho. Mas é um só caminho. E o interessante, irmãos, é que todos nós estamos nesse mesmo caminho. E a Bíblia diz, irmãos, que é melhor ser dois do que então eu preciso do ser. Você precisa de mim. Nessa caminhada, irmão, nós temos que caminhar juntos. Nesse caminho, irmãos, nós precisamos entender que ninguém, irmãos, vai receber a coroa por chegar primeiro, mas que receberá a coroa por chegar com excelência. Não é uma competição, é um destino. Qual que é o destino, pastor? Eternidade. Nós não corremos por uma coroa corruptível, nós corremos por uma coroa eterna. E interessante, irmãos, é que lá não existe uma coroa, lá existe coroas para aqueles que foram fiéis. Deus tem uma para cada um de nós, amém? E eu quero crer, irmãos, que a minha está lá, esperando eu. Quero crer que a tua está lá. Mas eu quero crer, irmãos, que eu não vou fazer você tropeçar, mas também não quero que você faça eu tropeçar. Então andar atrás de mim não funciona, e muito menos andar na minha frente, mas lado a lado, mãos dadas, amém? Precisamos caminhar assim. E para o novo tempo, irmãos, que nós almejamos, e para todas as áreas, física, espiritual, material da nossa igreja, nós precisamos entender o princípio deste caminho. Nós não estamos, irmãos, numa corrida, nós estamos numa caminhada, e a coroa, irmãos, está proposta para todos. Segundo lugar, irmãos, cada um é responsável por si mesmo. Veja que quando a Bíblia diz que elas saíram, cada uma pegaram a sua lâmpada. O que eu aprendo com isso, irmãos? Biblicamente falando, Salmos diz o quê? Lâmpada para os nossos pés é a tua, e luz para o nosso. Você usa, irmãos, num caminho escuro, a lâmpada para fazer o que no seu caminho escuro? Para te mostrar o tropeço, as pedras, não é assim? Então nesta caminhada, irmãos, nesse caminho duro, estreito, que muitas das vezes vai aparecer obstáculo, e o interessante é que muitas das vezes, irmãos, os obstáculos estarão ocultos aos olhos físicos, mas a palavra de Deus é lâmpada, e ela, irmãos, alumia, ela engrandece, irmãos, ela vai dando, irmãos, campo de visão. Você é responsável pela tua caminhada. Eu saí da igreja por causa do irmão Dionísio. Saiu não, saiu porque perdeu a fé, porque desanimou, porque parou no meio do caminho. Porque, irmãos, vamos trazer agora, se a lâmpada aqui, irmão, simboliza uma responsabilidade assumida ao entrar por este caminho, mas pastor, eu não faço parte dessa parábola, muito bem, deixa eu te ensinar outra coisa. Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo e faça o quê?
Tome a tua cruz. Lâmpada. É o processo para se caminhar, irmãos. A lâmpada, ela clareia. Jesus, irmãos, a sua cruz, ele mostra também, é um indicativo de um projeto, de um sistema. Aceitei Jesus, prostituía, não prostituo mais. Se eu tomei a cruz, então a cruz, ela me diz que a prostituição, irmãos, é pecado e é condenatório no juízo de Deus. Peguei a cruz, meu amado, então, irmãos, eu roubava, agora eu não roubo mais, porque na cruz eu encontro, irmãos, a palavra dizendo que eu não posso, é condenatório na presença de Deus. Peguei a cruz, irmãos, era mentiroso, fofoqueiro, não minto mais, não fofoco mais, porque a Bíblia diz que isso vai me condenar diante de Deus. É a mesma coisa da lâmpada mostrando a pedra no caminho. A cruz te indica a santificação, porque sem a qual ninguém terá ao Senhor. É uma questão de interpretar, irmãos. Agora, irmãos, como é que está no caminhada? O problema é quando você para e coloca a cruz do lado. Irmão, você vai ver que na caminhada de Jesus, a Bíblia vai relatar, irmãos, e não vai esconder, que em determinado momento, irmãos, ele caiu. Mas você não vai ver, irmãos, que nas suas quedas, ele, irmãos, descuidou da sua cruz. Ele caiu, mas continuava com ela nos ombros. Ele caiu, ele continuava segurando. Você pode, irmãos, nesta caminhada, como seres humanos que somos, e muitas das vezes pelo cansaço, seja ele físico, emocional, eu não sei, algumas vezes, irmãos, dobrar o joelho, de cansaço, mas você não pode abandonar a cruz, você não pode largar dela, você não pode, irmãos, deixar de levá-la. A cruz é sua, não transfira para ninguém. A lâmpada é sua, acesa é você que tem que cuidar para que ela fique. O preparo espiritual, irmãos, é uma questão pessoal. O nível espiritual meu com Deus, irmãos, depende de mim. Nós podemos, irmãos, fazer essa comparação, mas vamos, irmãos, fazer, só para nós ter. O nível espiritual meu com a da minha esposa, vou tirar eu com ela. Como que é? Às vezes ela pode orar mais, eu orar menos. Às vezes, irmãos, eu posso ler mais, ela menos. Às vezes ela pode jejuar mais e eu menos. E aí, irmãos? Então, amado, nós precisamos entender que o nível espiritual meu nesta caminhada depende de mim. Eu não estou fraco por causa de você. Eu não estou fraco porque, irmãos, por causa da Célia. Não, eu estou fraco por causa de mim. A santificação, irmãos, é uma atitude, é uma ação pessoal minha. A Bíblia diz, segue a paz com todo, e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Amados, ler Bíblia não é hobby, é necessidade. Você não respira por hobby, você respira para sobreviver, continuar vivendo. Você não se alimenta, irmãos, porque você gosta de comer. Você se alimenta, irmãos, para se manter vivo. Amém?
Então eu preciso orar, irmãos. Eu preciso sobreviver. Eu preciso, irmãos, ler a Bíblia. Porque, irmãos, conhecendo a Bíblia, eu me liberto dos pecados. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Amados, eu preciso da alimentação espiritual. Quarto, irmãos, a visão do caminho, irmãos, que vai percorrer. Se elas tivessem parado, irmãos, antes de iniciar a caminhada para se chegar na casa do noivo, talvez elas iriam observar coisas, e entre essas coisas, irmão, que elas precisariam de uma reserva de óleo. Amém? Ou ela não sabia, irmãos, da casa aonde o noivo estava. Sabe o caminho, mas não sabe o endereço, irmãos, o número da casa, sabe. Eu e você precisa entender, irmãos, que o caminho que nós estamos percorrendo, nós precisamos, irmãos, avaliar ele. Não é de qualquer forma. É um caminho que pode ser tão perto quanto tão longe. Nós temos que estar preparados. Quando você vai viajar, irmãos, qual que é o processo? Se o motor do carro está bom, se o óleo está novo, se os pneus estão bons, não é assim? Se você tem condição, irmãos, de encher o tanque para ir e voltar. Se quebrar alguma coisa, irmãos, você tem ali um dinheirinho para parar no mecânico. Ou você sai ao léu assim, irmãos, não, eu vou para lá e tchau. Ninguém faz isso. Na caminhada, irmãos, da fé também não pode ser diferente. Há alguns cuidados a se tomar, irmãos. Nós precisamos entender que eu preciso conhecer o caminho. Jesus, ele falou, irmãos, eu também sou a verdade. E aonde você conhece a verdade? Nas Sagradas Escrituras. Se nós falássemos do versículo 6 do capítulo 14, irmãos, daria para nós falar a noite inteira. Eu sou caminho, verdade e vida. Porque são os três processos, irmãos, da fé, que nos levará, irmãos, até a presença de Deus. Ele é o caminho. Não existe outro. Eu preciso caminhar por ele. Um caminho, irmãos, que vai desvendando verdade, e essas verdades, irmãos, ela está, irmãos, indicando na minha vida aquilo que é certo e aquilo que é errado. E para mim, irmãos, caminhar em verdade, eu tenho que assumir, irmãos, as responsabilidades com a qual o caminho, irmão, exige que eu percorra ele. Então é por isso que Paulo vai dizer, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim, que ele está dizendo, antes eu fazia o que eu queria, agora eu tenho que perguntar o que eu faço, como que eu vou fazer. Você está entendendo, irmão? Você não está mais agora por conta de si, você está trilhando um caminho que tem um Senhor, que Ele é o caminho e que Ele exige a verdade, não é o caminho de mentira, é o caminho de verdade. Nós precisamos, irmãos, avaliar essa caminhada. Irmãos, quanto que vai demorar? Eu não sei. O dia de amanhã não pertence a mim, mas eu não posso sair daqui convicto que eu vou morrer amanhã. A minha esperança é que eu viva mais um dia, não é assim? Mas também eu tenho um segundo ponto, irmãos, que ele pode voltar e arrebatar em vida, não precisa morrer para ir para o céu. São duas condições, arrebatamento e ressurreição. Agora, irmãos, eu preciso estar preparado tanto para um quanto para outro. Amém? Aleluia. Quinto lugar, irmãos, conhecer o destino final do caminho. Esse caminho, irmãos, ele tem um destino. Ele tem um propósito. Ele não é, irmãos, apenas um caminho.
ele é, irmãos, um resgate. Ele não é apenas um caminho, irmãos, ele é uma oportunidade para se salvar. Ele não é apenas um caminho, irmãos, que te levará ao endereço, não, irmãos. Ele é o caminho que te levará ao endereço, com propósito. Irmãos, nós não podemos, em hipótese alguma, diante, irmãos, da circunstância, parar, desanimar, mas também não podemos andar de qualquer maneira. Nós precisamos estar preparados para andar nesse caminho. Uma coisa tão simples, se você for ver pelo contexto da parábola, era só pegar, irmãos, um pouquinho de óleo e colocar numa reserva e levar junto. Só isso. Porque, irmãos, a lamparina levou elas até, irmãos, um determinado lugar, tão perto, que deu para ouvir, olha, o noivo está vindo, e elas acordaram. Se elas tivessem, ainda que fosse um pouquinho, irmãos, daria para ela se manter, irmãos. Amados, tem crente que está tão perto da sua bênção, que ele já está escutando, olha, é para ele. Sabe, irmãos, é como se ele estivesse escutando Deus falando assim para Gabriel, né, que vem trazer o Miguel, é o da guerra, né? Gabriel, irmãos, é o locutor. Irmão, tem crente que ele está até ouvindo Deus falar para Gabriel assim, olha, vai lá, fala para o Hélito, fala para Débora, irmãos, mas leva no susto, acorda, e olha, para pensar, está tão perto, irmãos, está ouvindo até os anjos cantar, irmãos, mas o problema está na preparação. Eu não me salvo pela tua fé e você não salva pela minha, ainda que eu precise de você, você precisa de mim, irmão, mas existe um princípio. Então, amados, o que nós precisamos entender nesta parábola? Não importa se é para Israel, se é para a igreja, se fala com quantos vão, quantos que vai ficar, se é 20, 50%, vai, 50%, não importa. Aqui mostra, irmãos, algo tão importante que está relacionado, esteja preparado. Não importa se você começou agora, não importa se você está ouvindo a voz do Senhor falar com o anjo para te trazer, não importa se amanhã, não, você tem que estar preparado, não importa o momento, não importa a situação, você tem que estar pronto para qualquer uma delas. O médico falou, não tem mais jeito, é maligno, reúne, não importa, irmãos, ainda que você não vai receber a cura, você vai ter que passar pelo processo da morte física, esteja pronto por ela, porque a Bíblia diz, irmãos, que aqueles que morreram em Cristo não morreram, mas passaram da morte para a vida. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Até para esse momento a Bíblia garante que se você estiver preparado, Deus não vai esquecer você da sepultura. Ele tem um projeto, ele tem ainda que seja 7 milésimos de segundo, abrir e fechar de olho. Irmãos, o milagre alcança os dois sistemas, seja dentro da cova, seja fora dela. O milagre é completo. Mas nós precisamos, irmãos, estar preparado. Eu defino essa mensagem, irmãos, dessas mulheres aqui, dessa parábola, de que nós precisamos estar preparados. Eu e você precisamos, irmãos, estar preparados. Pastor, mas eu orei ontem, ora hoje de novo. Pastor, ontem eu li o livro de João inteiro, lê de novo. Pastor, olha, eu jejuei ontem, senhor, irmão, jejua hoje de novo. O dia de ontem foi ontem, o hoje é de hoje, o amanhã cabe a ele o seu mal. Então, amados, nós precisamos se reabastecer.
Tem pessoas aqui, irmãos, que até se sente cansado espiritualmente, sabia disso? Fadigado. Poxa, eu tô orando tanto tempo e não acontece. Irmãos, a caminhada, ela é problemática, porque ela vai, irmãos, mostrando a nossa condição. Nós somos fáceis de influência, nós somos fáceis para desanimar, somos fáceis para desistir. Começa uma campanha, não era, irmãos, não era para ser, mas, irmãos, começa com 10, termina com 2, mas por quê? Fez um pacto. Irmãos, a caminhada é dolorosa, a caminhada ela é terrível, a caminhada ela vai exigindo, e o problema, irmãos, que quando ela começa a exigir do nosso eu, aí é terrível. A renúncia pessoal, eu tenho que me renunciar, eu tenho, irmãos, que me prumar, eu tenho que me policiar. Quando é comigo, irmãos, as coisas se tornam mais difíceis. Mas a caminhada, irmãos, cada um tem a sua lamparina, cada um, irmãos, ilumina o caminho para si. Vocês veem quando nós vamos para a vigília, a luzinha do celular lá para caminhar, você está com o seu ali, você vai tranquilão, irmão. Mas você vê que o outro tem vindo atrás, ele só está no vácuo da sua luz, ele dá umas trupicadas, ele dá uma chutadinha no seu pé, não é assim? Não, irmãos, ele está no vácuo ali, ele está tendo uma visão, mas ele não, entendeu? Ele não tem luz própria, ele está dependendo da sua, mas a sua é por ser. Às vezes se acelera, né? Na hora que você olha para trás, a fila está lá, porque o irmão está assim, ó. Ele está sem luz, ele não consegue. Na caminhada também é assim, irmãos. Cada um é responsável pela sua fé, pela sua salvação. Se coloque de pé, irmãos, os que podem.